Downton Abbey nos levou ao mundo da família Crawley, repleto de segredos, poder e elegância. Mas hoje exploramos os nomes reais, as idades e as verdades assustadoras do elenco. Problemas de saúde horríveis, mortes prematuras e nem mesmo a fama podem protegê-los dos fardos do tempo. Michelle Dockery, como Lady Mary Crawley. Nascida em 15 de dezembro de 1981. Michelle Dockery interpreta Lady Mary Crawley, a orgulhosa, obstinada, porém magoada, filha mais velha da família Crawley em Downton Abbey. Aos 29 anos, ela interpretou uma Lady Mary multifacetada, dividida entre a ambição pessoal e os deveres familiares, tornando-se o centro do filme e conquistando milhões de espectadores com seu olhar aguçado e comportamento aristocrático. A vida pessoal de Dockery, no entanto, estava envolta em trevas. Em 2015, seu noivo John Dineen faleceu de uma forma rara de câncer e que a deixou tão deprimida que ela considerou desistir da carreira de atriz. Ela se casou com Jasper Waller-Bridge, irmão de Phoebe Waller-Bridge, em 2023. Mas as pressões do trabalho e o luto constante às vezes prejudicavam o relacionamento. Dockery também luta contra a ansiedade crônica, tendo sido hospitalizada devido a um ataque de pânico em 2018, que interrompeu sua agenda de filmagens. Seu patrimônio líquido, estimado em torno de 4 milhões, vem de sua atuação negócios no ramo da moda e imóveis. Em Londres, em 2025, aos 43 anos, Dockery ainda é uma estrela em ascensão. Mas as cicatrizes psicológicas e a pressão constante a fizeram parecer mais velha. Hugh Bonneville, como Robert Crawley. Hugh Bonneville, nascido em 10 de novembro de 1963, interpretou Robert Crawley, Conde de Grantham, chefe da família Crawley, com uma postura calma e autoritária em Downton Abbey. Aos 47 anos, ele interpretou um Robert conservador, porém gentil, um pilar na história da transformação da sociedade britânica, deixando-o público com a imagem de um pai dedicado e eterno. No entanto, sua vida privada foi repleta de turbulências. Após 25 anos de casamento, Bonneville se divorciou de Lucinda Lulu Williams em 2023, uma decisão chocante em meio a rumores de infidelidade. Bonneville também luta contra a osteoartrite desde 2015, o que dificultava as cenas fisicamente exigentes. E uma cirurgia no quadril em 2020 interrompeu sua carreira. Seu patrimônio líquido, estimado em 8 milhões, vem de projetos de cinema, dublagem e teatro, mas os custos legais do divórcio o forçaram a vender uma propriedade em Sussex. Em 2025, aos 61 anos, Bonneville continuou a desempenhar papéis mais discretos, mas seus olhos tristes e comportamento lento refletiam seus anos desafiadores. Maggie Smith, como Violet Crawley. Maggie Smith, nascida em 28 de dezembro de 1934, interpretou Violet Crawley, uma condessa viúva e astuta, símbolo de sagacidade e humor. Em Downton Abbey, aos 75 anos, ela interpretou Violet, com tanta força que suas falas impactantes se tornaram icônicas, rendendo-lhe 3 prêmios Emmy e uma indicação ao Globo de Ouro. Na vida real, Smith foi casada com o dramaturgo Beverly Cross de 1975 até a morte dele em 1998. Desde então, ela vive sozinha, concentrando-se na criação dos 2 filhos, Chris Larkin e Toby Stevens. Ela lutava contra o câncer de mama desde 2007, passando por quimioterapia intensa, e a doença retornou em 2020, debilitando gravemente sua saúde. Perto do fim da vida, Smith tornou-se reclusa, recusando a maioria dos papéis de atriz devido à idade e à doença.
Seu patrimônio líquido, estimado em 20 milhões, provém de filmes, teatro e imóveis em Londres e Sussex. Ela faleceu em 27 de setembro de 2024 aos 20 milhões de anos, deixando um grande legado. Laura Carmichael como Lady Edith Crawley. Laura Carmichael, nascida em 16 de julho de 1986, interpreta Lady Edith Crawley, a ambiciosa, mas muitas vezes ofuscada segunda filha em Downton Abbey. Aos 24 anos, ela interpretou Edith com sutileza, transformando-a de uma garota insegura em um símbolo de resiliência, conquistando o coração do público por meio de seu amor e trajetória profissional. Mas a vida pessoal de Carmichael é cheia de segredos. Ela namorou o ator Michael C. Fox, seu colega de elenco em Downton Abbey. Mas o relacionamento terminou em 2016, em meio à pressão da mídia e a uma agenda lotada. Carmichael também luta contra a ansiedade crônica, tendo feito uma pausa na atuação em 2020 para se tratar período em que praticamente desapareceu dos holofotes. Em 2022, ela se envolveu em um pequeno acidente de carro em Londres, resultando em uma lesão no pulso que atrasou um projeto de filme. Seu patrimônio líquido estimado em pares 2 milhões vem de filmes, teatro e diversos contratos de patrocínio. Em 2025, aos 38 anos, Carmichael ainda se dedicava ao seu ofício, mas anos de estresse e cicatrizes psicológicas haviam afetado seu rosto jovem. Joanne Froggatt como Anna Bates, o coração terno e a espinha dorsal emocional de Downton Abbey. Nascida em 23 de agosto de 1980 em Littlebeck, North Yorkshire. Froggatt apresentou uma performance que definiu tanto a vulnerabilidade quanto a força silenciosa. Como Anna Bates, a dedicada dama de companhia cuja história de amor com John Bates cativou milhões, Froggatt retratou a resiliência em sua forma mais pura. São apenas 30 anos ela deu a Anna uma humanidade luminosa, o tipo de calor que poderia confortar até mesmo nos momentos mais sombrios, paz, expressões sutis, profundidade emocional e capacidade de transmitir sofrimento sem uma palavra fizeram dela uma das personagens mais queridas de toda a série. Sua interpretação da coragem de Anna diante do trauma e da injustiça foi tão poderosa que lhe rendeu um Globo de Ouro em 2014, consolidando-a como um dos melhores talentos dramáticos da Grã-Bretanha. No entanto, por trás dos elogios e das aparições no tapete vermelho, a vida pessoal de Joanne Froggatt estava longe de ser tranquila. Seu casamento com o parceiro de longa data, James Cannon, que começou com grande promessa em 2012, chegou a um fim doloroso em 2020. Divórcio. Após 8 anos juntos, a deixou emocionalmente esgotada e questionando sua sensação de estabilidade. Froggatt admitiu posteriormente em entrevistas que o término a empurrou para um período de depressão que exigiu terapia e um tempo longe dos holofotes. Ela se apoiou fortemente em amigos e familiares durante essa fase difícil, usando a experiência para explorar verdades emocionais mais profundas em suas apresentações posteriores. Para piorar a situação, Froggatt luta contra uma laringite crônica desde 2016, uma condição particularmente cruel para uma atriz, cuja voz é parte integrante de sua arte. A doença frequentemente a deixava rouca ou incapaz de falar por dias, forçando-a a recusar diversas oportunidades lucrativas de locução e narração. Os médicos recomendaram repouso prolongado e terapia vocal, mas as crises recorrentes continuaram a afetar sua confiança e agenda. Financeiramente, a carreira de Froggatt tem sido bem-sucedida, com um patrimônio líquido estimado em cerca de 3 milhões, construído por meio de atuação, produção e diversos patrocínios de marcas.
No entanto, seu envolvimento em colaborações no setor de moda levou a diversas disputas judiciais em 2019, resultando em acordos onerosos que prejudicaram seus rendimentos. Apesar desses contratempos, ela continuou trabalhando com firmeza, impulsionada por sua paixão por contar histórias e sua conexão com fãs que admiravam sua honestidade e perseverança. Em 2025, aos 44 anos, Joanne Froggatt continua sendo uma figura respeitada no cinema e na televisão, embora sua energia radiante agora carregue um toque de melancolia. Anos de batalhas emocionais, problemas de saúde e a pressão implacável da indústria deixaram suas marcas. Seu rosto antes radiante de otimismo juvenil agora reflete uma resistência silenciosa, daquelas que nascem apenas das dificuldades. Ainda assim, assim como Anna Bates, Froggatt personifica a resiliência, uma mulher que, apesar da dor e da exaustão, continua a se erguer, a criar e a lembrar ao mundo que a compaixão e a força muitas vezes brotam das feridas mais profundas. Elizabeth McGovern como Cora Crawley, o coração e a graça de Downton Abbey, nascida em 18 de julho de 1961 em Evanston, Illinois. Elizabeth McGovern deu vida à elegante e compassiva Condessa de Grantham, uma mulher dividida entre a tradição e a mudança. Ao assumir o papel aos 49 anos, McGovern infundiu em Cora ternura e força serena. Sua interpretação da aristocrata nascida nos Estados Unidos que se casou com um membro da nobreza britânica repercutiu profundamente no público em todo o mundo. Por meio de sua atuação cheia de nuances, ela equilibrou o dever social, o calor maternal e o desafio sutil, com expectativas rígidas, proporcionando Downton Abbey uma de suas personagens mais emocionalmente fundamentadas. Seu comportamento gentil e beleza atemporal ajudaram a fazer de Cora Crawley um símbolo de resistência e graça em meio às mudanças de maré do início do século XX. Fora das telas, a vida de Elizabeth McGovern tem sido uma mistura complexa de estabilidade e turbulência pessoal. Casada com o diretor britânico Simon Curtis, desde 1992, o relacionamento deles parecia uma história de sucesso de Hollywood. Duas mentes criativas, crescendo juntas tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Juntos eles criaram duas filhas, equilibrando a família com carreiras exigentes. Entanto, em 2010, o casamento deles enfrentou o escrutínio público após o surgimento de rumores alegando a proximidade de McGovern com um colega de set. Embora nenhuma prova sólida tenha surgido, os rumores foram suficientes para lançar uma sombra sobre a reputação do casal, forçando-os a enfrentar uma tempestade desconfortável na mídia. Apesar de tudo, eles permaneceram juntos, sua longa união sobrevivendo aos desafios da fama e da fofoca. Desde 2015, McGovern também luta contra uma dermatite crônica, uma condição que frequentemente causava crises dolorosas na pele e obrigava a cancelar aparições públicas. A doença se tornou um fardo emocional, especialmente para alguém constantemente sob os holofotes. A doença, aliada a anos de trabalho incansável, alterou sutilmente sua aparência e a tornou cautelosa com a exposição excessiva na mídia. Mesmo assim, sua arte permaneceu tão forte quanto sempre. Ela continuou atuando, cantando e até produzindo músicas com sua banda de folk rock, Sadie e os Cabeças Quentes, mostrando sua paixão além da atuação. Em 2025, aos 63 anos, Elizabeth McGovern se destaca como um retrato da resistência com um patrimônio líquido. Estimado em cerca de 5 milhões, ela construiu um legado não apenas de talento,
mas também de resiliência. Embora os anos e as lutas pessoais tenham deixado marcas de fadiga em seu rosto. Outrora jovem, sua elegância e profundidade emocional permanecem intocadas. Assim, como Cora Crowley, ela se porta com uma dignidade serena, um lembrete de que a verdadeira força reside na elegância sob pressão. Jim Carter, como Charles Carson. A personificação da dignidade, disciplina e lealdade inabalável em Downton Abbey. Nascido em 19 de agosto de 1948 em Harrogate, North Yorkshire, a presença imponente de Carter e sua voz profunda e ressonante fizeram dele a escolha perfeita para interpretar Charles Carson, o mordomo que era o pilar da ordem dentro da grande propriedade. Aos 62 anos ele infundiu em Carson uma rara mistura de orgulho, ternura e integridade, capturando a essência de uma era construída sobre dever e tradição. Sua interpretação não era meramente a de um servo, era a de um homem, cuja identidade inteira estava entrelaçada com sua devoção a Downton e seus habitantes. Cada gesto, de uma reverência perfeitamente executada a um conselho firme, refletia uma vida inteira de disciplina e sacrifício, silencioso. Carson se tornou mais do que um personagem. Ele era um símbolo de lealdade e respeito em um mundo em mudança, e a atuação de Jim Carter o tornou inesquecível. Fora das telas, a vida de Jim Carter tem sido relativamente tranquila, em comparação com o drama que ele retratou nas telas, casado. Desde 1983 com a aclamada atriz Imelda Staunton, conhecida mundialmente por seus papéis em Vera Drake e Harry Potter. O casal é, há muito tempo, uma das duplas de atores mais admiradas da Grã-Bretanha. O casamento, que já dura décadas, resistiu a tempestades pessoais e profissionais. Em 2010, no entanto, surgiram rachaduras quando a intensa agenda de filmagens de Staunton para Harry Potter e as Relíquias da Morte afastou-a de casa por longos períodos, deixando Carter com uma sensação de isolamento e abandono. Embora a tensão fosse real, o amor compartilhado pelo teatro e o respeito mútuo acabaram por ajudá-los a superar essa fase difícil, e eles emergiram mais fortes do que nunca. Juntos criaram uma filha, Jess, que seguiu seus passos artísticos, dando continuidade ao legado criativo da família. Problemas de saúde. No entanto, mais tarde testariam a resiliência de Carter. Em 2019, ele sofreu um ataque cardíaco que o levou a uma cirurgia de emergência para a colocação de stent, uma provação terrível que o forçou a reavaliar sua vida e carreira. O processo de recuperação foi longo e desafiador, marcado por fraqueza física e baixa resistência, o que inevitavelmente interrompeu sua agenda de trabalho. Mesmo assim, sua determinação nunca vacilou. Mesmo com o agravamento de sua saúde, Carter continuou a assumir papéis menores no cinema e na televisão, emprestando sua seriedade e sabedoria a cada projeto em que participava. Com um patrimônio líquido estimado em 4 milhões, a carreira de décadas de Jim Carter abrange teatro, cinema e dublagem, conquistando o respeito de colegas e fãs. Em 2025, aos 76 anos, sua figura outrora imponente se tornou frágil, e suas aparições públicas se tornaram menos frequentes. No entanto, seus olhos ainda carregam aquela centelha inconfundível, o mesmo orgulho silencioso que definiu Charles Carson. Apesar dos efeitos da idade e da doença, Jim Carter continua sendo um símbolo de resistência à classe e dedicação atemporal, tanto na tela quanto na vida.
Sophie McShera como Daisy Mason, um nome que ressoa profundamente com os fãs de Downton Abbey. Nascida em 17 de maio de 1980. E 5 em Bradford, West Yorkshire. Inglaterra, Sophie McShera personificava a essência de Daisy Mason, a humilde ajudante de cozinha cuja inocência, determinação e crescimento sutil se tornaram um dos pilares emocionais da série, quando assumiu o papel pela primeira vez aos 20 piano Sid. E 5 anos a interpretação de Sophie como Daisy era uma mistura perfeita de ingenuidade e maturidade. Os espectadores a viam como uma garota, descobrindo o mundo através das dificuldades, guiada pela gentileza e pela força silenciosa. À medida que Daisy evoluía de uma empregada tímida e insegura para uma cozinheira competente e confiante, o público se apaixonou. Não apenas pela personagem, mas também pela atriz que a deu vida com tanta autenticidade. Seu sucesso em Downton Abbey abriu novas portas. Sophie fez a transição para a tela grande com papéis em Cinderela, 2015, onde interpretou uma das meias-irmãs ao lado de Cate Blanchett, O Homem do Rei. 2021 demonstrando sua capacidade de transitar entre a comédia e o drama sem esforço. Essas atuações provaram que ela era mais do que apenas uma atriz. De drama de época, ela era um camaleão capaz de lidar com uma variedade de gêneros. No entanto, por trás de suas conquistas profissionais, havia desafios pessoais que poucos conheciam. Em 2018, ela passou por um rompimento doloroso com seu parceiro de longa data, uma separação que a deixou emocionalmente abalada. A decepção amorosa a empurrou para um período de depressão durante o qual ela se afastou de aparições públicas e entrevistas. Somando-se às suas dificuldades, ela começou a lutar contra enxaquecas crônicas em 2016, uma condição que piorou ao longo dos anos. Várias sessões de fotos para revistas e eventos públicos planejados foram cancelados devido à dor insuportável e em 2020, ela chegou a ser hospitalizada devido a complicações relacionadas. Financeiramente, McShera permaneceu estável com um patrimônio líquido estimado em cerca de 1,5 milhão proveniente de seu trabalho na televisão e no cinema, além de diversos patrocínios de marcas. No entanto, em 2025, aos 39 anos, os fãs começaram a notar uma mudança visível. Suas aparições públicas eram raras, e quando aparecia sua pele pálida e olhos cansados, refletiam a pressão silenciosa que vinha enfrentando. Apesar dessas batalhas pessoais, Sophie McShera continuou a personificar a perseverança. Assim como a própria Daisy Mason, uma mulher que nunca desistia mesmo quando a vida se tornava insuportavelmente difícil. Phyllis Logan como Sra. Hughes, a bússola moral firme e âncora emocional de Downton Abbey, nascida em 11 de janeiro de 1950. E 6. Em Paisley, Escócia. Logan trouxe autenticidade e calor inigualáveis à sua interpretação da Sra. Elsie Hughes, a governanta sábia e compassiva que mantinha Downton funcionando tanto prática quanto emocionalmente. Quando apareceu pela primeira vez nas telas aos 54 anos, Phyllis personificou a Sra. Hughes com um equilíbrio perfeito entre profissionalismo severo e humanidade sincera. A autoridade, silenciosa, a sagacidade e a profunda empatia de sua personagem pela equipe a tornaram uma figura querida entre os espectadores. Cada sorriso suave e cada palavra comedida carregavam décadas de sabedoria implícita, tornando-a uma das presenças mais respeitadas e cativantes da série. Fora das telas, a vida de Phyllis Logan
refletiu um pouco da resiliência e compaixão que ela projetava diante das câmeras. Ela se casou com o também ator Kevin McNally em 1994 e juntos construíram uma vida pautada na criatividade compartilhada e no respeito mútuo. O filho deles, David, nasceu logo depois, mas em 2000 a família enfrentou um desafio transformador quando David foi diagnosticado com autismo. O diagnóstico moldou profundamente a jornada pessoal de Logan, levando a dedicar tempo e energia significativos à conscientização sobre o autismo e ao apoio a instituições de caridade relacionadas. Seu trabalho de advocacy tornou-se parte essencial de sua vida, pois ela usou sua plataforma para promover a compreensão e a compaixão por famílias que enfrentavam dificuldades semelhantes. No entanto, sua dedicação à família e ao trabalho teve um custo pessoal. Desde 2015, Logan sofre de dores crônicas nas costas, resultado de anos em pé no set de filmagem e desempenhando papéis fisicamente exigentes. A dor piorou com o tempo, exigindo fisioterapia intensiva. Em 2020, ela passou por uma cirurgia na coluna que a forçou a se afastar temporariamente da carreira de atriz. A recuperação foi longa e árdua, deixando-a física e emocionalmente esgotada. Apesar disso, ela retornou às telas com a determinação que lhe é característica, continuando a atuar no teatro e na televisão enquanto equilibrava sua saúde e seus esforços de advocacy. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de 3 milhões, a carreira de Phyllis Logan abrange décadas de performances, aclamadas trabalhos beneficentes e influência duradoura na indústria do entretenimento britânica. Em 2025, aos 68 anos, ela permanece ativa e dedicada, embora visivelmente desgastada por anos de ansiedade, estresse e desgaste físico. Seu rosto, antes vibrante, agora carrega as marcas de uma vida vivida com intensidade e compaixão. Ainda assim, seu espírito, assim como o da própria Senhora Hughes, permanece inquebrável. Por trás do cansaço, esconde-se o mesmo coração gentil que cativou o público pela primeira vez, sábio, humilde e cheio de força silenciosa. Brendan Coyle, como John Bates, a alma leal e ferida de Downton Abbey. Nascido em 2 de dezembro de 1962 em Corby, Northamptonshire. Brendan Coyle deu vida a um dos personagens mais complexos e emocionalmente ricos da série, como John Bates, o digno criado com um passado obscuro. Ele personificava contenção, lealdade e força moral. Aos 48 anos, quando assumiu o papel, pela primeira vez, Coyle infundiu em Bates uma intensidade silenciosa que ressoou com o público em todo o mundo. Sua interpretação sutil de um homem, constantemente lutando pela redenção, dividido entre a culpa, o amor e a justiça, deu à série alguns de seus momentos mais poderosos. O relacionamento profundo e sincero entre Bates e Anna tornou-se um dos pilares emocionais de Downton Abbey, elevando ambos os personagens além dos limites de sua classe. A atuação de Coyle foi sutil, porém profunda, marcada por olhos expressivos e uma voz firme que transmitia dor e graça. Fora das telas, no entanto, a vida de Coyle tem sido bem menos serena do que a de seu homólogo fictício. Por trás do profissionalismo e da habilidade, há anos de turbulência pessoal. Desde o início dos anos 2000, ele luta contra o alcoolismo, uma batalha que acabaria se espalhando para os olhos do público. Em 2014, após um incidente de embriaguez em um evento em Londres, atrair a atenção da mídia, Coyle foi forçado a confrontar seu vício de frente.
Ele entrou em um programa de reabilitação para retomar o controle de sua vida e carreira, mas os danos à sua reputação persistiram. Amigos e colegas descreveram o período como de dolorosa autorreflexão, enquanto ele tentava reconstruir sua confiança e credibilidade em uma indústria que pode ser implacável. Seus relacionamentos pessoais também foram marcados por dificuldades. Seu breve casamento com sua namorada de longa data terminou em 2005, deixando-o isolado e introspectivo. Desde então, Coyle tem vivido praticamente sozinho, preferindo se concentrar em laços próximos com sua família extensa, em vez de buscar novos relacionamentos românticos. Nos últimos anos, problemas de saúde adicionaram mais uma camada de desafio desde 2017. Ele sofre de osteoartrite, uma doença articular degenerativa que tornava a atuação fisicamente exigente. Uma queda grave no set em 2019, que resultou em um pulso quebrado, o forçou a um hiato prolongado das filmagens e agravou sua dor crônica. Financeiramente, os ganhos da carreira de Brendan Coyle, estimados em cerca de 2,5 milhões, foram afetados por tratamentos médicos, custos de reabilitação e honorários advocatícios decorrentes de incidentes passados. Mesmo assim, sua dedicação à arte nunca vacilou. Em 2025, aos 62 anos, ele continua a fazer aparições selecionadas nas telas, embora com uma energia mais contida. Seu rosto agora carrega as marcas da exaustão, linhas marcadas por anos de luta. Mas suas performances permanecem poderosas e profundamente humanas. A jornada de Brendan Coyle reflete a do próprio John Bates, um homem marcado pelas dificuldades, mas definido pela resiliência, carregando tanto sua dor quanto sua integridade com uma dignidade silenciosa e duradoura.